rodou. Próximo tópico. 3, 2, 1, ação. Olá, seja bem-vindo ao curso técnico de transações imobiliárias. Eu sou a professora Clarissa Barros, professora da disciplina de Direito Condominial. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre o tópico de administração de imóveis, vistoria e avaliação. Então, segue comigo. A palavra administração, ela tem a origem do processo de gerenciamento, organização, planejamento e tomada de decisão. Então, tudo isso engloba a administração. A administração de imóveis é todo o processo de gerenciamento do imóvel, desde a prospecção de cliente, certo? Processo de desde a prospecção e auxílio do proprietário para disponibilização para locação, ou seja, você prospecta o cliente, tanto aquele cara que quer vender o imóvel ou queira alugar, o auxílio a ele na disponibilização para locação ou até mesmo para venda, parte administrativa de toda a negociação, preparação de contratos até a reparação dos problemas cotidianos e ações de despejo. Então, tudo isso são algumas partes que englobam a administração de imóveis. Existem etapas que um corretor deve realizar durante esse trabalho. Então, algumas etapas estão descritas aqui. Não quer dizer que elas se extinguam, certo? Elas podem ter várias outras etapas. Então, por exemplo, um administrador de imóveis, normalmente ele faz a vistoria, ou seja, ele antes de locar e após o fim do contrato de locação, ele faz toda a vistoria do imóvel, onde ele descreve o estado do imóvel e bem como aquilo que se encontra dentro dele. O que mais? A divulgação. A divulgação do aluguel ou a divulgação da venda do imóvel dentro dos lugares pertinentes, como jornal, internet. A documentação necessária para essas transações, como a gente falou do contrato de locação, contrato de compra e venda, dos anexos de vistoria, certo? E contratos, que mais? Mediador. O administrador de imóveis, ele também tem essa figura de mediação, certo? Principalmente mediador legal de toda a relação entre proprietário e inquilino, certo? Então é ele que faz todo esse meio de campo entre os dois polos, o locador e o locatário, certo? E é ele que faz com que o negócio da locação ou o negócio da venda do imóvel, ela decorra de uma forma mais tranquila. A administração imobiliária, ela tem como principal objetivo oferecer ao proprietário do bem o melhor rendimento de aluguel dentro das condições atuais de mercado. Não só o rendimento do aluguel, mas também propostas de compra e venda, né? Trazendo tranquilidade de ter os encargos relativos ao imóvel, sendo esses encargos controlados de forma eficaz e pagos em dia. E a gestão satisfatória das condições contratuais, certo? Sabendo que ambos os polos, locador e locatário, ou vendedor e comprador, eles estão se atendo aos deveres e direitos dentro daqueles contratos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vistoria. O que seria a vistoria? A vistoria é um laudo, é uma análise em sentido amplo do imóvel. É avaliar o imóvel como um todo e relatar por escrito as condições do imóvel, ou seja, você vai relatar tudo aquilo que tem o imóvel, as características do imóvel, tais como piso, paredes, portas, pintura, instalações hidráulicas e elétricas que naquele imóvel se encontram. O termo de vistoria é um documento usado para especificar as condições de conservação e manutenção do imóvel. E ele é um documento que ele deve ser feito tanto no início, antes que se alugue, como ao fim do contrato de locação, com o objetivo de mostrar ao locatário que ele está recebendo o imóvel em ordem e também para mostrar ao locador que ele está recebendo novamente o seu imóvel da mesma forma que foi dado ao locatário. A vistoria deve analisar a infraestrutura do imóvel nos mínimos detalhes das áreas internas e externas, certo? Então você tem que fazer essa vistoria de uma forma integral. Para isso, avalie as situações de itens como,
Por exemplo, parte elétrica, se toda a parte de iluminação, de fiação, ela está funcionando, se não tem nenhum fusível queimado e assim por diante. Parte hidráulica, se toda a parte de encanamento, não existe nenhum vazamento dentro desse imóvel. Pisos e forros, se os pisos eles estão em perfeito estado, sem nenhuma quebra, sem nenhum piso está soltando. Pintura e revestimento. Então, dentro da pintura e revestimento, você vai ver se a pintura está em perfeitas condições, sem descascamento, sem mofo, sem rachadura. Portas e janelas. Você vai descrever aquilo que você tem como portas e janelas, como as marcas e as portas e janelas, elas estão em perfeito funcionamento, se não tem nada empenado, ok? Esses são algumas partes. Essa lista pode ser bem maior. Vamos falar agora um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação do imóvel, ela não é uma ciência exata, certo? Por isso vai depender muito da pessoa que vai fazer essa avaliação e dos critérios que ela vai usar para compor essa avaliação. Então, por exemplo, imóveis semelhantes nem sempre têm o mesmo valor, certo? E isso se deve aos diferentes critérios utilizados pelos diferentes avaliadores. Existem vários fatores que influenciam na avaliação. Eu vou citar alguns dos fatores mais importantes, mas essa lista não é finita, certo? Então vamos lá. O primeiro e mais importante fator numa avaliação é a localização do imóvel. A gente sabe que existem áreas de uma cidade que são consideradas mais nobres do que outras, certo? Então, esse fator é um dos fatores que mais pesam dentro de uma avaliação. O outro fator é o ano de construção. A gente sabe que construções mais novas têm valores maiores, certo? Porque são dotadas de infraestrutura moderna, enquanto os imóveis mais antigos, muitas vezes, se não atualizados, eles são defasados com relação às suas estruturas, infraestruturas de hidráulica, elétrica, também de decoração. Vamos lá. As áreas deste imóvel. Então, tudo aquilo que o imóvel oferece dentro dele, as infraestruturas, por exemplo. Se o imóvel tem piscina e outro não tem, se o imóvel tem dependências para empregados ou não, se o imóvel tem quartos e esses quartos são suítes ou não, certo? Isso vai também interferir no valor do imóvel. Exposição solar. É bem comum a gente ver, por exemplo, quando você está fazendo compra de unidades em um edifício, em um apartamento. Aqueles apartamentos que são de frente ao nascer do sol, eles têm um valor maior de mercado. Por quê? Porque são apartamentos que recebem a luz solar, mas são apartamentos que não ficam muito quentes durante o dia, certo? Então você vai se poupar de ter que trazer ar-condicionado ou sistemas de ar-condicionado para o seu apartamento. E o outro seria os acabamentos que são usados dentro do imóvel. Então, por exemplo, se o imóvel tem porcelanato, se as cubas e pias elas são novas e de uma tendência mais interessante, certo? Então, os acabamentos também, eles ajudam a subir o valor do aluguel ou o valor da venda do imóvel. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula sobre administração de imóveis, vistoria e avaliação de imóveis. Na nossa apostila existem muito mais quesitos, existem modelos de contrato, de laudos de vistoria, e lá você vai ver em detalhes como proceder, tanto para a vistoria como para a avaliação de um imóvel, certo? Eu agradeço e até a próxima!